Boa noite, Shabbat Shalom. Estamos aqui na praça mais uma vez, graças a Deus. Estou muito feliz de ter uma pessoa muito especial aqui. Quem fez tudo por mim já, me deu a vida, eu amo. E eu estou feliz também, porque todos que vão ver esse vídeo, eu tenho certeza que, apesar da minha voz estar um pouco resfriada, meio nasal, vocês vão receber algo de Deus. Bom, a gente vai ministrar sobre João 5, e João 5 vai falar numa das passagens do ministério de Jesus. A gente vai ler e eu vou pontuando os versos, que vocês prestem atenção, né, e tenham fé que vocês vão entender essa parte aqui e vão receber algo de Deus espiritualmente falando para vocês. Bom, João 5 começa assim: Passadas essas coisas, ou seja, o que estava sendo narrado no capítulo 4, havia uma festa dos judeus e subia Jesus a Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Existe até hoje lá as ruínas. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-se. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, preste atenção, havia 38 anos, ele estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: querem ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eles acreditavam que a água movendo, a hora que relasse, ia curar. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Preste atenção. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu o mesmo. Provavelmente os fariseus ali, né, os mestres da lei, os escribas, que foram dizer para o homem que não era lícito, que era sábado, né, dia de descanso. Quem é o homem que te mandou tomar o leito, né? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Quando tinha muita gente, aí a gente percebe que Jesus, ele não ficava, ele saía. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui é uma passagem que muitos pregadores ensinam errado para os seus fiéis, para os seus alunos, que Jesus violava o sábado. Ora, quem estava acusando Jesus de violar o sábado e se fazer igual a Deus, não era o escritor de João, que era João, mas sim os judeus, no caso não todos, mas aqueles que estavam acusando ele. Provavelmente os fariseus, os mestres da lei, os escribas. Então, quem estava acusando Jesus e dizendo que ele quebrava o sábado
fazendo coisas que não eram lícitas, pedindo para fazerem, né? Como por exemplo levar o leito, eram os fariseus, porque eles achavam que qualquer tipo de obra no sábado não era lícito. Mas ora, Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Por que isso? Que o sábado não deve ser guardado? Não, deve, mas não com o legalismo que eles tinham. Não com o legalismo que eles tinham. Por quê? O legalismo deles fazia com que as pessoas sofressem. Jesus queria dizer o seguinte, a obra redentora, a obra de libertação, de salvação, não tem dia para acontecer. Meu Pai não para nessa obra. Ele não está falando sobre obras dessa vida, né, sobre trabalho, sobre ganhar dinheiro. Ele está falando sobre obras no âmbito espiritual, não no âmbito material, mas no âmbito que é lícito fazer o bem. Aquele homem estava 38 anos, coxo, jogado, esperando alguém colocar ele na piscina, que eles acreditavam que as pessoas seriam curadas, que um anjo mexeria lá e seria curado. Então, assim, aqueles homens, aquele grupo de judeus, não todos, né, porque os próprios discípulos de Jesus eram judeus, eles criam que era uma escravidão, que o homem devia esperar um outro dia para ser curado. Mas ora, meus amados, se o homem estava há 38 anos, o que custava a Deus em Jesus curar aquele homem no sábado, se for naquele dia que Jesus estava ali, perto de Jerusalém, que é bem encostado em Jerusalém esse tanque, é em Jerusalém, mas é perto do templo. O que custava? Jesus não pensou duas vezes, porque é lícito fazer o bem qualquer dia, sobretudo no sábado, porque o sábado é um dia de deleite, de regozijo, de aprofundar a relação com Deus, e não de legalismos e um monte de regra que também são tão perniciosas, tão ruins, quanto não fazer as coisas que Deus pede. Quebrar o sábado, o descanso espiritual, né, largando de fazer as suas coisas, seus ganhos, seu trabalho, né, rotineiro, as suas atividades econômicas, é lícito e é bom, mas isso não pode impedir de você fazer o bem ao próximo, porque se impede, logo não está cumprindo da maneira certa, porque Jesus não foi um legalista, ele foi uma pessoa que amava, e amava duplamente nesse dia santo, como diz lá em Êxodo 20, do 8 ao 11. Todos, quando a gente vai lá para Atos, né, Atos 17, 18, 19, 20, Paulo estava sempre aos sábados, tanto nas sinagogas, quanto nos ajuntamentos à beira dos rios, sempre amando, ensinando, e não cheio de legalismos, cheio de soberba, de arrogância. Então, é um dia lícito sim, e o homem levar o leito era só uma consequência dele ser curado e não deixar o leito na rua, apenas isso. Então, nem por uma extremidade, aqueles que dizem que Deus não tem uma palavra que foi abolida, e nem aqueles que levam tudo, levam a lei tão a ferro e fogo, que acabam se esquecendo da compaixão, da fé e do que? Da esperança, de todas as coisas de Deus. Então, Jesus já repreendeu os fariseus que separavam o dízimo de tudo, mas não criam na verdade de Deus. Tá? Então, é sobre isso que estava falando. E na sequência, Jesus falou para eles, percebam o que Jesus falou, ele falou assim, então lhes disse, em verdade vos digo, nessa mesma passagem, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que fizer o filho, também semelhantemente o faz. Presta atenção aqui, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas
lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Jesus falando. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele estava querendo dizer o seguinte, boa noite. Ele estava querendo dizer o seguinte, que aquele que crê no Filho, que foi enviado pelo Pai, crê no Pai. E quem diz que crê no Pai, se não crê no Filho, logo não crê no Pai, porque o Pai e o Filho são um, como ele diz um pouco à frente em João, avançando nos capítulos. Então é o seguinte, ele estava falando isso porque Jesus, ele é o servo sofredor, ele foi o servo sofredor, ele sabia como agradar o Pai. E ele diz que Deus a ninguém vai tomar juízo, porque ele vai fazer o julgamento. E aqui a palavra é no grego, e quem está em Cristo não será julgado, mas aí não é, no grego não será julgado, não será condenado. A tradução é um pouco falha nesse ponto. Não é que não será julgado, porque todo mundo será julgado, mas aqueles que estiverem em Cristo não terão condenação, que é o veredito final. O veredito vai ser salvação e não perdição. Continuando, né, já estamos caminhando para o fim. 26. No 25, aliás. Em verdade vos digo. Esse no aramaico ele diz amém, amém. Então amém não só é que assim seja, como o pessoal muito acredita, mas é que é verdade. Então quando alguém diz amém, nada mais ele está dizendo que é verdade. É verdade. Então Jesus dizia amém, amém. Que é em verdade, eu vos afirmo. Né? Então é como se ele falasse assim, em verdade, eu afirmo, em verdade, 3 vezes, né? Como uma afirmação, tanto no aramaico como no hebraico, tomava. A negação de Pedro por 3 vezes foi tão dolorida para Cristo, porque ele negou 3 vezes, como afirmando 3 vezes, e também, né, negando 3 vezes. E quando afirma também, é muito forte na língua hebraica e no aramaico também. Porque assim como o Pai, em quem tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, para a ressurreição da condenação. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se nem Jesus fez a sua própria vontade, que dirá nós? Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outra é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro, o testemunho que dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este é o mesmo que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, né? Deus é invisível. Também não tendes
a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está falando de toda a Bíblia, na época que não existia o Novo Testamento. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em próprio nome, certamente o recebereis. Então Jesus fala, eu venho para vocês falar no nome do meu Pai, porque eu busco a glória do meu Pai. Vocês não creem, mas se vem qualquer um outro falar, vocês creem, porque vocês não querem a palavra do meu Pai, ele estava dizendo. Então, de novo, no 43, ele diz, eu vim em nome do meu Pai, e não o recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato creesses em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E assim a gente termina. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, quem vem no seu próprio nome não tem glória. Porque a nossa glória não está em nós, mas a nossa glória, kavod, né, no hebraico, a glória mesmo, que enchia o templo, ela é a glória de Deus, não a nossa glória. A nossa glória é fazer a vontade de quem tem glória, que é Deus. Então, Jesus diz o seguinte, aquele que vai em nome de Deus, carrega a responsabilidade de carregar o nome de Deus. Quando a pessoa está por Deus, ela tem uma responsabilidade que é de representante de Deus, como um rei que manda um enviado. Quando o enviado chegava, ele era tratado como o próprio rei, a palavra dele. Assim foi Jesus. Agora, essa parte ali, esse grupo de judeus não criam, porque eles aceitavam glórias uns dos outros. Então eles ficavam sendo chamados Rabi, né? Mestre, meu mestre, e todos ficavam trocando lisonjeiros, ou seja, elogios entre eles, aceitando a glória. Por isso que no Evangelho Jesus fala que muitos fariseus, eles gostavam de orar nas esquinas, porque nas esquinas eles eram vistos dos dois lados, fazer longas orações, alargar, né, as orlas, os filactérios, que até hoje eles colocam na mão esquerda para fazer oração, e a mensagem, né, numa caixinha, num compartimentozinho na testa. Eles amavam aparecer com aquela aparência da justiça, mas só Deus pode ver o que está dentro do coração. E Jesus, sabendo da hipocrisia deles, disse por fim assim, vocês não pensem que eu vou julgar vocês no sentido de condenar. Quem vai condenar vocês é Moisés, porque vocês dizem que Moisés vos representa através da lei, mas se vocês conhecessem a lei, que são os escritos de Moisés, vocês creriam em mim, porque elas testificam de mim. Aquelas palavras da lei testificavam sobre Jesus. Então, eles não criam de verdade. Que nós tenhamos uma mente nova, que nós não aceitemos a glória desse mundo, que nós não nos curvemos às coisas passageiras, como está escrito em Hebreus, que diz que todos aqueles profetas, o capítulo da fé, todos aqueles homens, eles não tiveram por usurpação, como Jesus em Filipenses 2, ser igual a Deus. E aí não justifica, por exemplo, o verso 18, que era uma acusação daquele grupo de judeus. Jesus violava o sábado, que ele não violava, porque a violação da lei é a transgressão, e a transgressão é pecado. Segundo 1 João 3,4. Jesus nunca fez isso.
Ele quebrava, sim, os paradigmas da guarda exorbitante, ou seja, do legalismo dos fariseus. Muitos deles, não todos, mas muitos deles. E também ele quebrava todos aqueles paradigmas errados de achar que ele estava se pondo no lugar de Deus. Ele não estava se pondo no lugar de Deus, mas ele estava representando o Pai dele, né, que é o nosso Pai. Então, que nós não deixemos a glória eterna pela glória passageira desse mundo, porque esse mundo é passageiro. A cada dia que a gente está aqui, a gente não tem que pensar que a gente vai continuar aqui, mas a gente tem que pensar que a gente avança no tempo para frente e em certa parte desse tempo, Jesus vai estar voltando. Quer a gente morra antes, quer a gente viva até aquele dia, que nós estejamos preparados, lendo a Bíblia e crendo em tudo, né? E não tomando a glória de Deus, nem roubando a Deus, nem ofendendo Deus, e nem zombando de Deus, mas que a gente olhe a Deus como nosso Pai, que deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. De graça recebemos e permanecemos pela testificação das obras da verdade, que estão segundo toda a palavra. Se a gente crê primeiro, ser batizado, crer nessas palavras de verdade, e não só falar que crê, mas praticar, vamos colher os frutos da verdade. E ainda que os outros achem que os frutos da verdade sejam apenas uma história, no dia de Cristo, que é no dia da volta de Cristo, a coroa da salvação vai ser dada para aqueles que lutaram até o fim. E essa é a boa obra, essa é a obra que vale a pena. Porque não só é a obra que vale a pena de vida eterna, mas vida eterna com Cristo. Que a gente sempre tenha isso na nossa mente. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ou seja, bendito é Deus, o Criador do universo, o Rei do universo. Ele é bendito. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Vocês recebam e sempre creem que Jesus vai voltar. É o que a gente ora e pede sempre. Em nome de Jesus. Amém.